Irmãos, por alguns problemas técnicos eu tive que estar gravando mais um vídeo, então agora nesse segundo vídeo nós vamos estar fazendo um comentário breve então acerca da santificação na vida do homem, do crente, e entender que a santificação, ao contrário da regeneração, que acontece instantaneamente, nós somos regenerados e passamos a crer no Senhor Jesus, a confessar a Ele, a santificação é um processo gradual que vai levar a vida inteira. Nós não seremos santificados de uma hora para outra, mas é gradualmente, dia após dia, como costuma se dizer, quero ser santo hoje mais do que fui ontem e quero ser santo amanhã mais do que fui hoje. Esse deve ser o posicionamento, a visão de todo aquele que é salvo por Jesus Cristo e deseja viver uma vida em santidade. A santificação como posicionamento, no exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja local. Então a igreja, além de Deus considerar agora essa pessoa como uma pessoa justa, a igreja também olha para esta pessoa, para esse indivíduo, como alguém justo, alguém agora que pratica as coisas segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, alguém que realmente anda conforme os ensinamentos da palavra de Deus, é uma pessoa justa, uma pessoa remida, perdoada por Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós, como igreja, como corpo de Cristo, somos chamados à santidade, à santificação, e somos chamados por Deus como seus santos, como seus filhos santos, como diz o texto bíblico que o Senhor está prestes a vir, isso nós temos a certeza, para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. E como disse, as boas obras agora, após um coração regenerado, são obras que realmente agradam a Deus, obras de justiça. Então somos considerados justos agora diante de Deus e diante da igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor, e posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então alguém diz assim, mas se ainda não foi santificado totalmente, não é santo. Não, a Bíblia continua a afirmar que nós somos santos do Senhor, porque não é uma coisa que vai acontecer de um dia para outro, de uma hora para outra, da noite para o dia, do dia para a noite, não, é um processo. Todos nós estamos num processo de santificação e cabe a nós mantermos a nossa comunhão com o Senhor para que possamos alcançar a estatura de varão perfeito, como a palavra do Senhor nos ensina. Ponto 2, a santificação com o processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de filho de Deus. Então, mesmo que hoje somos chamados de santos, como disse, nós estamos ainda em processo de santificação e requer a nós submetermos à vontade de Deus, à sua palavra. Não é fácil, é difícil, se nós observarmos pela ótica humana, pelo modo carnal, mas se nós alimentarmos o nosso espírito, se nós alimentarmos das coisas de Deus, das coisas espirituais, com certeza o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos ajudar para que nós possamos nos santificar, nos consagrar, viver uma vida em santidade na presença do Senhor. Estamos nos separando daquilo que é profano, daquilo que desonra a Deus e a sua palavra. Então, é um processo de santificação, até que nós alcancemos maturidade. Por exemplo, nós vamos observar o que está escrito lá em Provérbios. Vamos lá para Provérbios. Vamos aqui, Provérbios, capítulo de número 4, versículo 18. Bem conhecido essa palavra. 4:18. Vamos, Provérbios 4:18. Estamos no 5 aqui, vamos só voltar aqui. 4:18, que diz: mas a vereda, ou seja, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, como a luz da manhã, o sol vai se levantando, vai nascendo, até que ele chegue a um ponto que o dia é perfeito, há total clareza, há total luz. Então esse é o caminho do cristão, a vereda do justo. Aqui diz, a vereda do justo vai progredindo a ponto de ser uma luz perfeita.
Então é um processo de santificação. Temos também Efésios 4:13, enfim, que fala dessa maturidade em Cristo Jesus, a ponto de nós vivemos uma santidade gradual, a ponto de alcançarmos uma maturidade espiritual e não sermos levados por qualquer vento de doutrina, ser levado para cá e para lá, por qualquer história, por qualquer fábula, por qualquer ensinamento de mestres ou de falsos mestres, que nós sabemos que a Bíblia estaria nos alertando disso nos últimos dias. Nessa santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, isso é fato. Olharmos para o nosso irmão, podemos até admirar, né? Tem pessoas que a gente admira, mas não podemos colocar nossa confiança ou a nossa fé no nosso próximo, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não que não podemos confiar no homem, mas a confiança plena e verdadeira é somente em Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda. Se nós olharmos para o lado, com certeza nós vamos nos decepcionar. Ponto 3, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Então é impossível que alguém se torne um novo homem sem passar por esse processo da santificação. Ele tem que ser santificado também para se tornar um novo homem. Ele tem que passar por esse processo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, segui a paz com todos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ninguém poderá ver o Senhor, contemplar a sua face, provar da salvação do Senhor, estar na sua presença eternamente, não sofrer juízo de Deus, sem que se santifique. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma palavra forte, mas é a realidade, que o Senhor nos deixa muito claro na sua palavra, a necessidade de santificação para que nós possamos nos encontrar com Ele. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, queremos nos parecer mais com Jesus. Cristãos, né? O cristão significa o quê? Imitador de Cristo, seguidor de Cristo. É isso que nós devemos ser. Logo devemos ver a santificação como uma vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e pureza. João capítulo 1, versículo 7 também, que fala desse processo de santificação. Vamos adiantar aqui, para não ficar muito longo, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, onde fala ali dos profanos, os idólatras, os mentirosos, enfim, há uma lista ali daquelas pessoas que não vão entrar no reino de Deus, e incluso está ali aqueles que são profanos, ou seja, aqueles que, ao contrário de se santificar, profanam o seu próprio corpo, a palavra de Deus, a igreja, zombam das coisas de Deus. Então há necessidade de nós pregarmos cada vez mais a santificação nesses últimos dias. Para encerrar, então, conclusão, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja louvado eternamente. Então, meus irmãos, Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus, que nós possamos viver essa palavra.